Áquel Suprema, Sabedoria Suprema. Capítulo 25 de 777. Seja fiel na matéria e na metafísica te colocarei. No texto de Lucas 6, de 1 a 13, Jesus narra a história de um patrão que descobriu o desvio de recursos financeiros de seu mordomo sem caráter, corrupto na matéria e agora não tinha para onde ir. O mordomo infiel aliviou a conta dos devedores por 3 motivos. O primeiro é que ele queria impressionar o seu senhor e se salvar através dos ganhos e acordos com os devedores. Ou seja, ele tenta subornar indiretamente o seu senhor. O segundo motivo é que ele estava fazendo ambiguidade, estava salvando a própria vida dele, a própria pele, agradando o seu senhor, agradando aos senhores que deviam ao seu senhor, que poderiam ficar com pena dele e oferecer-lhe moradia. O terceiro motivo, ou a terceira possibilidade, que em conjuntura é que seja que ele era sem caráter e estava desviando o dinheiro para si. Existem muitos cristãos por aí que não entendem nada de Bíblia, e 3 textos vão aparecer nesse contexto de Lucas 16, que são aplicativos de forma errada, usados como caixinha de promessa no efeito Bíblia Sagrada e não livro de referência. São os versículos 8, 10 e 13. Vejamos. O primeiro, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Vemos nessa ambiguidade trevas e luz. Jesus estava falando da ambiguidade da vida. O senhor do mordomo elogiou a atitude sagaz de alguém tentando se salvar. Jesus também está elogiando. Na verdade, de modo figurado, o mordomo do texto somos nós, que podemos ser um mordomo fiel da luz ou infiel das trevas. O patrão é o rico, é o Criador, e o Senhor, o próprio que está narrando a história. Versículo 9. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Olha que comparação Jesus está fazendo. Ele está dizendo para sermos prudentes como os filhos das trevas. Seja inteligente como eles. Outra comparação profunda metafísica ele está ensinando. Saiba viver a vida com sabedoria neste mundo injusto, porque a sabedoria vai te proteger e te prosperar, e você terá tabernáculos metafísicos. Jesus está falando de moradas celestiais e vida eterna, de descanso eterno. Está afirmando: se a pessoa for sábia nessa terra e souber usar a matéria e não for usado por ela, se souber dominá-la, irá vencer o mundo. Mas ele ressalta que infelizmente os filhos da luz do bem são usados pelas pessoas do mal, porque não são prudentes. Jesus nesse texto está nos ensinando a evoluir para que não apanhemos da vida e não sejamos um instrumento de poder dos maus, do mundo que jaz no maligno, dominado pelo mal. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Hoje em dia, se observarmos, veremos que nos ensinos dos templos religiosos ensinam que os filhos das trevas são mais prudentes no contexto materialista. A mesma coisa ocorre no texto 25, 21. Se foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, é isso que estamos aprendendo. Lucas 16 é um dos textos mais
pujantes contra o materialismo. E eles transformaram esse texto, isolando esses 3 versículos, 8, 10 e 13. Conseguem transformá-los como o diabo faz. Aliás, eles são o diabo porque são materializados, são mordomos do mal. Como agente das trevas, eles separam estes textos para pregar o materialismo, quando, na verdade, o texto é contra a matéria. Jesus está ensinando que se for fiel na matéria, corpo, na metafísica te colocarei. Se for fiel no crivo deste mundo das trevas, do mal, no muito te colocarei. Quem é fiel no pouco, no mundo, no sistema, no holograma, no crivo da vida, nas trevas, no mal, na matéria vai ser colocado na metafisicalidade. Versículo 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? No texto, Jesus está se referindo ao céu, está falando de milênio, de salvação, da eternidade. Versículo 13. Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a matéria, ao consumismo, ao dinheiro, ao Deus Mamon. Nesse texto tem o verbo amar, servir e dedicar-se. Se perguntar para qualquer cristão na terra, você ama ao seu Senhor? Irão responder, sim, eu amo, eu me dedico, na casa do Senhor. Dou tudo que tenho para Ele, Ele é tudo para mim, sirvo a Ele de todo o coração, com toda a minha matéria. Mas é mentira. Eles chegarão naquele dia dizendo, em teu nome, e ouvirão, apartai-vos de mim, vocês que praticam Avon. Não vos conheço, malditos, para o fogo eterno. Porque vocês serviram o Senhor Mamon, a matéria, foram iludidos pelo pouco, pelo materialismo. Deveriam ter sido prudentes como os filhos das trevas para salvarem suas almas. A sabedoria irá te fazer progredir, se proteger, prosperar, te iluminar. O mundo verá Cristo em você quando se tornar sábio. O mundo não está mais vendo Cristo nos cristãos. Sabe quem é que ama, serve e se dedica ao Senhor? Aquele que não é iludido por este mundo, pela matéria, aquele que está aqui neste mundo para vencê-lo, para dominar a matéria e não é dominado por ela. Não seja capacho do mal, tenha lume, evolua, seja sábio.